Já estamos ao vivo? Isso. Já está ao vivo. Boa noite. Boa noite, Sejam pessoal. todos bem-vindos ao nosso podcast. Pedimos desculpa pelo atraso, demoramos um pouquinho a iniciar, mas estamos aqui. Graças a Deus. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bruna. Hoje, num dia tão especial, né? Esse que vai iniciar o mês de Nossa Senhora, e nada melhor do que falar de São José, né? Sobre esse homem que é exemplo para nós, esse homem que é patrono da igreja e que nos sustenta na nossa caminhada, que é exemplo, que cuidou de Jesus. E é com grande alegria que a gente traz esse tema para ser abordado aqui no podcast. A gente tem um convidado hoje um tanto quanto inusitado. Outras pessoas da comunidade dele já participaram, né? Mas essa é a primeira vez dele. E, assim, a comunidade deles para nós é muito querida, né? A gente já teve vários momentos juntos e a gente sempre quer estreitar esse laço de amizade que nós temos. É isso. Então, antes da gente chamar, né, nosso convidado aqui de volta para poder bater esse papo com vocês, a gente queria pedir que vocês pudessem pegar esse link, encaminhar para aquela pessoa, né, que você acha que, poxa, vai ser legal para ela assistir, curtir esse vídeo também, por favor, comentar, porque tudo isso nos ajuda, né, no engajamento, para que possamos alcançar mais pessoas. E é isso, né? E comentar com a gente durante o podcast, participar. E é isso. Mais algum aviso, Luiz? Não sei isso mesmo. Então, vamos convidar nosso convidado de volta, né? Chamar nosso convidado de volta para que ele também possa se apresentar para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Maria. Meu nome é Bruno, eu tenho 33 anos, sou da comunidade Metanoia, sou pertença já há 6 anos, esse ano vai para 7. Sou membro de Aliança, nossa comunidade, e ainda membro de vida. Sou casado há 2 anos com uma missionária da comunidade. Minha esposa é a primeira membra da comunidade. Nós temos os 2 fundadores que vocês conhecem, o Gil e o Davi. E do retiro que nasceu a nossa comunidade, minha esposa foi a primeira inscrita. Ela se chama Lari, ela é uma missionária, pregadora, se chama Lari de Maria. E eu já vi a segunda vez no podcast de vocês. E é uma honra muito grande. Mais uma vez estar aqui, porque eu gosto muito da comunidade de vocês. Eu acompanho no Instagram. Eu já fui aí uma vez com o Gil. Eu já fui aí na casa de vocês. Eu posei aí. Eu fiquei aí. A gente ficou um tempo em Brasília. Isso foi quando? Você lembra o ano? Foi antes da pandemia. Acho que pode ter sido para uma noite de louvor. Foi um momento que vocês fizeram na casa de vocês. O Gil pregou, teve adoração no final. Foi muito, muito bom, muito tremendo em Deus. Eu não era da comunidade nessa época, não. Foi para a noite de louvor que nós fizemos. Acho que foi bem antes da pandemia mesmo, ali final de 2019, algo assim. Foi por aí. Entendi. Muito bom. Tem amigos aí, né, na comunidade. Não sei se o Lucas Medrado. Lucas Medrado. Ele é membro? Isso. Sim. Uhum. Sim. Então, ele é próxima dele também. Eu não entendi a última parte, desculpa. A nossa comunidade também ama muito a família dele, do Lucas. Minha esposa, os membros. O Lucas já veio num retiro de carnaval aqui e impactou toda a nossa comunidade. Entendi. E assim, já dando prosseguimento para o nosso assunto, a gente queria entender qual que é o seu carisma, como que funciona para você essa experiência
de espiritualidade a qual você está imerso? Bom, nossa comunidade, o carisma é avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Vocês estão me escutando? Sim. O chamado de Deus. E qual é o chamado de Deus para todo homem? Para todo homem e mulher. Qual que é o chamado de Deus? Santidade. O ser humano. Uma pergunta. A santidade, eu falei, acho que você não ouviu. A santidade. Eu estou escutando bem baixo vocês também. Entendi. A santidade. Esse é o nosso carisma. É avivar e reavivar no coração do homem o chamado de Deus. Por isso a nossa comunidade é muito forte no anúncio. Nós anunciamos isso em todos os lugares que a gente vai. Aí vem o nome, metanoia. Metanoia vem do grego. Significa mudança de mente, mudança de mentalidade. E se a gente for na palavra que vem do grego, é muito mais profundo ainda. É a junção da metanoia. Noia, mudança completa, mudança interior daquilo que você nem imagina que pode mudar. E meta é mudança. Aí, traduzindo da forma mais simples, literal. Conversão. Então, nossa comunidade, o carisma latente que você vai ver nos nossos fundadores e em nós, membros, quando anunciamos, quando vivemos, tudo que experimentamos como comunidade se baseia nisso. Conversão, metanoia, mudança de mente, conversão. Tanto que a nossa comunidade em si, se a gente for olhar para todos os membros, desde os fundadores, são poucas pessoas que vieram de uma vida tranquila, sabe? Que cresceu na igreja, que foram pessoas que não tiveram pecados grandiosos, que não experimentaram as coisas desse mundo. A maioria dos nossos membros, nós temos aí os santinhos na nossa comunidade, pela graça de Deus, para nos ensinar. Mas a maioria viveu uma vida grandiosa de pecado no mundo e aconteceu essa metanoia, esse avivar no coração a santidade, quando se encontrou com Jesus através do nosso carisma, através, seja dos nossos fundadores, anunciando, através da internet, através de outros membros pregando e anunciando, ou eles vindo no nosso grupo de oração, acompanhando nossos eventos, experimentando um pouco do nosso carisma. Então, eu sempre falo em todo lugar que eu vou, a nossa comunidade tem uns 60 membros e vocacionados, e a maioria é ex alguma coisa. É ex-traficante, usuário, alcoólatra, prostituta, tudo que vocês pensaram. Você encontrou com Deus. E aconteceu uma metanoia. E mudou as suas vidas. E começaram a caminhar com Deus. Esse é o nosso carisma. E Bruno, entrando já um pouco dentro do nosso tema de hoje, eu queria saber, dentro dessa metanoia que aconteceu na sua vida, toda essa mudança que você passou, qual que foi a relação de São José dentro da sua vida? Como você conheceu? Como foi toda essa experiência? Ele já estava presente com você ali no início, ou você começou a ter esse contato, esse convívio depois? Como foi isso dentro da sua vida, dentro da sua vocação? São José, eu confesso para vocês, eu nunca tive uma experiência de intimidade com ele. Eu nunca tive. Eu nunca olhei para São José como ele deve ser olhado, como
um homem de Deus. Como todo homem católico de Deus precisa olhar e o tomar como referência. Eu confesso para vocês que eu nunca, na minha caminhada inteira, eu nunca olhei para São José, eu falo, mergulhar no coração dele, mergulhar no coração desse grande, desse não, né? Do maior entre os santos. Porque nós que viemos de uma conversão, a gente não olha para São José, a gente olha para Paulo, a gente olha para outros santos da igreja. Com a Virgem Maria, sim, muitas experiências, desde o início, do início da minha caminhada, antes da minha conversão, com minha mãe pedindo, rezando para Nossa Senhora, para a minha conversão, com a Virgem Maria, sim, mas São José, e olha que eu moro em São José do Rio Preto, gente. O padroeiro da minha cidade é São José. É São José. Os nossos baluartes, Beata Helena Guerra, Santa Beata Helena Guerra, São Padre Pio, Madre Teresa de Calcutá. Então, eu nunca tive uma proximidade com São José. Eu estou tendo nesse tempo que vocês me deram tempo. E eu estou mergulhando no coração desse grande, mais grande, a mais alta patente entre os santos, e me fez olhar para a minha vida como um homem casado, esposo de Deus. Certo. E assim, só mudando um pouco do eixo, você falou que vocês, todos da comunidade, sempre tiveram uma vida muito complicada em relação à espiritualidade, tudo mais, tudo por conta das experiências. Eu gostaria de perguntar se a sua caminhada sempre foi assim, porque muitas das vezes acontece que algumas pessoas começam na igreja, a mãe sempre leva, mas aí vira adolescente, aí vai deixando se levar pelo caminho do mundo. E eu gostaria de saber sobre a sua experiência, assim, desde pequeno, como foi, se a sua mãe te levava para a igreja, ou se você não teve nenhum tipo de contato com a fé e você se converteu. Conta para a gente um pouco do seu processo de conversão até esse momento que você se encontra. Minha experiência com Deus, na adolescência, eu cresci num bairro muito tumultuado, muito perigoso aqui em Rio Preto. Então, minha mãe me criou sozinha, eu não tive presença do meu pai na minha criação, então minha mãe me criou, trabalhava de dia e de noite, então ela não tinha tempo para me educar, para me... ela me levou, minha experiência com Deus, eu fiz a primeira comunhão como adolescente, eu fiz as catequeses, mas era algo bem raso, sabe? Era bem raso. Eu ia lá, mas eu não queria estar lá, eu queria estar na rua, queria estar com os amigos. Não me atraía, não era nada atrativo. Então, eu não permaneci. Eu só ia na catequese e vivia tudo que tinha para viver na rua, no mundo, porque minha experiência com as coisas desse mundo foi muito novo, desde os 12 anos, 13 anos, eu já era envolvido com drogas, perdi minha virgindade muito cedo, com 11, 12 anos, então o mundo me pegou muito novo, e as coisas do mundo, para um adolescente em formação crescendo, é muito mais atrativa do que as coisas de Deus. Então, a única experiência quando criança foi a catequese e a primeira comunhão. Depois, minha vida inteira foi vida de drogadição, sexo, cadeia, crime e tudo que vocês pensarem de coisas ruins. Até que eu me encontro com Deus, até que eu tenho um encontro com Deus muito profundo através do meu fundador, Davi Fernandes, em um retiro de jovens que não queria estar lá nesse retiro. A história mais longa, eu sofri um acidente de moto,
Então, me pegaram, depois de um tempo, eu estava me recuperando, me pegaram e me colocaram nesse retiro forçado. E Você fala que estava se recuperando de físico ou era questão de drogas físico. mesmo? Ah, tá, entendi. Eu sofri um acidente de moto e me quebrei inteiro, então não consegui andar. Eu fiquei um tempo de cama. Certo. Então, nesse tempo de cama, me levaram para esse retiro. Me levaram para esse retiro forçado. Eu não queria estar lá. Uhum. Nesse retiro aconteceu minha conversão, minha experiência com Jesus, através da palavra de Deus, com o meu fundador pregando, e dali em diante aconteceu o que acontece na palavra e acontece até nos dias de hoje, que aquelas pessoas que se encontram com Jesus face a face com ele vem e preenche nosso coração. E dali em diante, minha vida, eu nunca mais larguei Jesus, eu nunca mais soltei a comunidade, eu nunca mais, eu entendi mesmo o tanto que Deus me ama e o que Ele quer de mim. O que Ele quer? Que eu seja santo, que eu seja santo. E para ser santo, precisa caminhar com Ele e juntando ao tema, obedecer, a confiar. Entendi. E eu estou aí até hoje. Muito bom. E, assim, é muito bonito ouvir outras experiências, porque Deus vai falando, né? Porque, assim, ainda que a gente não tenha vivido a mesma história, mas quando você fala assim, foi naquele momento que Deus me pegou, foi naquele momento em que Deus entrou na minha história. Ainda que eu nunca tenha te visto, mas dentro de mim tem aquele sentido de eu vivi isso, eu experimentei isso. E, assim, é algo que até nos alegra. Você foi contando a sua história, e aí me vinha exatamente esse sentimento de que, cara, como Deus é bom. E, assim, a gente já ouviu, eu já vi também o Davi contando a história difícil que ele teve com o pai dele e tudo mais, num retiro que ele veio fazer aqui perto, não era exatamente em Brasília, mas era no entorno. E ele falava sobre como foi a história dele, as dificuldades que ele tinha com o pai dele, tudo aquilo que ele teve como dificuldade mesmo, e é engraçado como Deus formou isso para um dia tocar na tua história, né? Para que o Bruno pudesse ouvir a palavra de Deus na pessoa do Davi e ali ter um processo de conversão que o chamasse mesmo de verdade, para que ele pudesse entender o quanto ele é amado, o quanto ele é precioso para Deus. E diante disso, eu gostaria de te perguntar o que você acha assim de mais interessante na vida de São José, diante daquilo que você estava a experimentar. São José, modelo de obediência, de confiança, porque São José não tem uma palavra nas Sagradas Escrituras. Ele não tem. E em tudo obedeceu. Eu fui mergulhando no pouco que tem na palavra de Deus sobre São José. E eu sou apaixonado por pessoas simples. Pessoas de Deus, homens, mulheres de Deus simples. E na simplicidade de José, em todo momento, falar sim a Deus. E olhando para a vida de São José, eu percebo que não teve ninguém nessa terra, não teve nenhum homem mais íntimo de Jesus do que São José. Não teve. Ele viveu todos os momentos com Jesus, desde a anunciação, onde que ele fica sabendo que a Virgem Maria está grávida. Ele tenta em pensamento não fugir, porque ele pensa em abandonar, protegendo Nossa Senhora, protegendo-a, fugindo, porque aí ia cair sobre ele a culpa, então ela ia receber menos culpa do que se ele ficasse e falar, esse filho não é meu. Ele pensou em fugir e Deus
e Deus, em sonho, fala com ele. Voltando um pouco, ele viveu com Jesus, ele ensinou Jesus, ele criou Jesus, ele... Imagina as experiências que esse homem teve com Jesus, gente. Não existe ninguém, nenhum homem que viveu mais com Jesus do que ele nessa terra. Mas São José, a confiança e a obediência dele veio antes de Jesus. Veio antes dele viver toda essa experiência com Jesus. Porque ele não conhecia Jesus, ele conhecia... Então, São José já mostra que antes mesmo de Jesus, ele já era um homem de oração. Ele já era um homem íntimo de Deus. Ele já era um homem que era íntimo de Deus. Por quê? Porque não tem como a gente confiar em ninguém se a gente não for íntimo dela. Não tem como. A gente não confia em quem a gente não conhece. A gente não confia. Então, São José já conhecia Deus. Ele já conhecia. E o anjo fala para ele, fica e toma Maria como sua esposa. Naquele momento, o anjo fala para São José em sonho, mas também ele dá o tamanho da missão para ele, porque ele fala quem que era o filho que Maria estava esperando. E quem que era o filho? Era nada mais, nada menos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, o todo precioso, o tesouro mais importante. Então, São José, naquele momento, ele estava recebendo a maior missão que um homem nessa terra já teve. Cuidar do Filho de Deus, criar, educar, amar. Que missão! Olha a missão que foi confiada naquele momento, somente naquele sonho. E o que São José faz? Sim, ele faz como Nossa Senhora. Faça-se segundo a vossa palavra. E ele confia, ele obedece. Ele obedece e cumpre sua missão com excelência. Com excelência. Na simplicidade, no silêncio, porque não tem palavra, mas Deus fala com ele mais outras vezes. E São José obedece. E São José confia. São José obedece, confia. E se tem uma coisa dentro de comunidade, que dentro de nossa comunidade, andando por outras comunidades, e uma coisa que eu aprendi desde o início, de quando eu entrei na minha comunidade, é o seguinte: quem obedece, gente, não erra. Membro que obedece, fundador, que obedece às regras da sua comunidade, que obedece ao seu carisma, não erra. E São José não errou em nada, porque ele obedeceu a Deus. Em tudo. E o que São José é hoje? O maior entre os santos. O maior entre os santos. Abaixo apenas da Virgem Maria. Quando você estava falando, Bruno, teve um momento da sua fala em que você falou sobre São José ser este homem de oração, né? E ser íntimo de Deus. Esse final de semana a gente estava tendo formação com o nosso fundador e aí ele falava sobre escutar a voz de Deus. Mas para a gente escutar a voz de Deus é preciso que nós conheçamos a voz de Deus. E aí quando você ia falando, eu ia me recordando muito, né, nessa formação, que ele ia nos falando, né, que para podermos escutar, para podermos conhecer a voz de Deus, a gente precisa buscar essa intimidade dentro da oração. E aí, dentro da sua vida, quando você foi falando, né, lá no início, tudo que você foi passando, questão de drogas, perdeu virgindade cedo, né? O seu próprio encontro com Deus, dentro daquele encontro que você estava, né, pela formação do seu fundador,
Então, tudo isso eu ia anotando aqui, né? A gente vai vendo esse buscar a voz de Deus, para que você também pudesse conhecer, né? Hoje, para você, como você falou, né? Começando a ter esse encontro com São José em si agora, mas São José ele foi aquele que escutou a voz de Deus, né? E aí, quando você falava do anjo, eu ia recordando a nossa formação, como eu falava, mas ao mesmo tempo eu ia pensando, né? O tanto que ele conhecia a voz de Deus. Então, justamente por conta dessa intimidade, né? Mas quando ele falou, como você falou, fica e assume, né? E também quando o anjo apareceu e falou, olha, foge, vai, eles foram para o Egito e ficaram lá até o anjo voltar e falar que poderia retornar, né? E tudo isso são momentos onde a gente vai vendo que o quão é importante a gente ter essa intimidade, né? E aí, como você tocou na oração, a gente já queria entrar nesse ponto, como que é hoje para você esse escutar a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Você foi falando, né? Você mesmo disse que você foi aprendendo sobre a obediência, né? Com quem obedece não erra. Para você, sempre foi tranquilo essa questão da obediência, de escutar e reconhecer? Como foi para você encontrar todo este ambiente, digamos assim, né? Toda essa visão de ser comunidade, né? Onde você tem ali os seus formadores, o seu fundador, muitas vezes o seu superior pode ser até mais novo do que você, e você tendo passado por tanta coisa ali na sua vida, como foi você reconhecer a necessidade e entender como que é essa experiência da obediência mesmo? Para mim, dentro da comunidade, foi muito tranquilo. Por quê? Porque eu me encontrei com Jesus há 7 anos. Então, minha vida antes de Jesus foi muito ruim. Porque quando você encontra com ele, você olha para ver o tanto que a sua vida era ruim. E eu entendendo isso, eu falo muito para os meus irmãos de comunidade, muito para os vocacionados que estão chegando, que algumas pessoas são mais fáceis que outras em certas coisas, em seguir algumas regras da comunidade. Eu, na obediência, é muito tranquilo, por quê? Eu sempre obedeci o meu eu antes de Jesus. Então, eu cheguei como... Gente, eu não tenho nada, eu não sei nada, e eu estou aqui para aprender, para servir, porque tudo que eu escolhi até hoje só deu errado. Só foi fracasso. Então, o que vocês me ensinarem, eu vou seguir e vou fazer. No início é tranquilo, nos 2, 3, 4 anos, 5 anos, é tranquilo, mas aí você vai aprendendo, com o tempo vai ficando mais difícil, porque você vai criando um ego e fala, não, eu sei que é certo, eu acho que isso está errado, eu acho, dentro de comunidade tem muito isso, não tem? Ainda mais entre os membros, gente, tem muito isso, não, eu acho que está errado, não, eu não concordo. Meu jeito é melhor, não, esse jeito aí está errado. Eu não concordo, o jeito que eu estou pensando, que eu sei, é melhor, é mais fácil, mas pela graça de Deus, eu sou casado com uma grande mulher de Deus também, que assim como eu, é muito obediente. E nisso ela me ensina que a voz dos fundadores ao nosso carisma, a nossa vida, é a voz de Deus. Então, para mim foi tranquilo e é tranquilo ainda. Se os fundadores falarem não, se os fundadores falarem sim é sim, não é não, as regras da comunidade, porque talvez a gente fique esperando Deus aparecer em som, Deus gritar no nosso ouvido
aparecer em luz, mas Deus fala no simples, através das regras da comunidade, através dos nossos fundadores e principalmente na forma mais clara, que é através da igreja. São José não tinha um livro certo aqui, ó, com tudo o que obedecer e que seguir. Mas nós, membros, nós católicos no dia de hoje, a gente tem tudo mastigado. Como obedecer, o que ser, o que obedecer através da igreja. Através dos mandamentos, através do catecismo, através das regras de alguém que for de comunidade, através dos nossos padres, através dos bispos. A gente, para nós, é mais fácil de entender a voz de Deus no simples, no cotidiano, mas é mais difícil obedecer do que quem veio lá atrás. Por quê? Por causa do silêncio. Do silêncio. No nosso mundo hoje, os jovens, nós, no nosso dia a dia, a gente não tem o silêncio de São José para escutar a Deus. É muito barulho, é muita informação, a gente fica sabendo de tudo, a gente fica sabendo de miséria, de pecado, de padres na internet que lá do outro estado, de outro país, de irmãos que caíram, tudo assim na nossa mão, a gente fica sabendo de tudo. Eu só estou dando um exemplo de situações, mas em tudo chega um irmão, uma benção, ele pega e manda para nós. Em tudo que tem informação a gente tem, né? A gente tem na palma da nossa mão. E a gente não consegue silenciar, porque silenciar não é só a gente cessar a nossa voz, silenciar é silenciar os nossos olhos, silenciar a nossa mente, silenciar o nosso coração. E é muito difícil a gente silenciar para poder escutar a voz de Deus no dia que o que estamos vivendo nos dias de hoje. Certo. São José, sendo alguém tão especial na Sagrada Família, a gente entende ele como um exemplo de amor pelo Cristo e pela Virgem Maria. E eu posso dizer isso como experiência própria minha, de que Jesus ganhou meu coração e ali ele me apresentou a Virgem Maria, ao ponto de que eu fiquei apaixonado pela sua Santa Mãe. E São José me ganhou na história a partir do momento em que eu vi ele como exemplo de pessoa que foi a pessoa que mais amou Jesus e a Virgem Maria. É ele que estava ali no cotidiano da família de Nazaré, é ele que viu a cena da Virgem Maria cuidando de Jesus, amamentando. E assim, eu entendi que Jesus e a Virgem Maria queriam me empurrar para São José para que, a partir da história de São José, eu pudesse amar ainda mais a Jesus e ainda mais a Virgem Maria. E hoje em dia eu entendo isso, a minha história foi assim que eu me apaixonei por São José, porque São José amou aquilo que eu quero mais amar a cada dia, que é Jesus e a Virgem Maria. E eu entendo isso, que a comunidade de vocês tem esse grande carinho por Nossa Senhora, o Davi e o Gil pregam tanto no país inteiro sobre isso. E eu queria entrar, né, nessa parte da história de vocês, de como é ter esse carinho por Nossa Senhora, já usando São José como exemplo de quem ama, e até falando um pouco da sua experiência própria. Você até citou no início que a Virgem Maria te pegou lá e tal, e tudo mais, que você sempre teve experiência com ela. E eu gostaria que você falasse um pouco disso, que isso entra dentro do nosso tema, né? Essa relação deles. Nossa Senhora. Nossa Senhora vem de casa, de minha mãe. Minha mãe sempre foi devota de Nossa Senhora. Sempre eu via ela rezando terço, escutando, fazendo novenas.
Eu cresci com minha mãe rezando a Nossa Senhora. Minha mãe, o exemplo de amor a Nossa Senhora que eu tive foi dentro de casa. Dentro de casa. E minha conversão se veio por intercessão de Nossa Senhora através de minha mãe. Era claro, porque minha mãe, ela sempre falava, porque não falei muito da minha história, mas eu dei muito trabalho para ela. Eu chegava, para quem tem alguém conhecido usuário de droga, vocês sabem como que é a situação de uma casa com usuário de droga dentro de casa. É muito pesado, é muito pesado. O usuário, ele acaba com tudo, com o emocional, físico, cansaço das pessoas que o amam, as pessoas à sua volta. Então, minha mãe sempre, não, você vai, um dia você vai se converter, Nossa Senhora tarda, mas ela não falha, ela vai pegar o teu coração. E Nossa Senhora, creio ou não, tenho certeza que foi a que me segurou dentro da igreja. Porque o início de um usuário de droga, o início dele é o mais difícil. É o mais difícil, os primeiros meses, que é onde que vem todas as... Eu esqueci até o nome. Você sofre na carne a falta da droga, você sofre... Abstinência? Abstinência. É muito ruim. E no início, eu me encontrei com Jesus em setembro. Em outubro já teve um retiro mariano da comunidade. Então, meu primeiro retiro pós-conversão foi o Panaguia, um retiro mariano que a gente faz aqui na comunidade, que vem todos os pregadores do Brasil, os mais conhecidos. Os mais conhecidos. O Tio Cal, o Anderson Reis, o Hélio de Maria. Vem só os colados com Nossa Senhora. E nesse retiro, eu não entendendo nada, porque eu estava ali recém-convertido, recém-usuário de droga. Eu me apaixonei por Nossa Senhora, por esses homens anunciando quem que era a Virgem Maria e o que ela podia fazer com a minha vida se eu grudasse nela. Eu li o tratado, gente, sem conhecer nada da igreja. Eu me consagrei a Nossa Senhora exatamente por isso, eu não aguento o que eu estou vivendo, eu quero voltar, eu não estou conseguindo ficar. E lá no retiro anunciaram que a senhora pode dar força. Eu me consagrei a ela na virada do ano. E eu parei com as drogas, eu não conseguia parar de fumar. Eu parei toda a minha vida, abandonei tudo, mas eu não conseguia largar o cigarro. Eu não conseguia. E nessa virada de ano, no 1º de janeiro, Maria, Mãe de Deus, eu me consagrei a ela. E muito imaturo na fé ainda, a minha consagração foi assim. Eu tinha 2 amigos, e no método fala que você precisa ter testemunhas. Então, na minha cabeça, falando, eu preciso ter testemunha para ratificar e valer a consagração. Então, vou escolher 2. Eu escolhi 2. Os 2 não apareceu, porque estava chovendo. Eu sou muito ansioso. Na minha cabeça ali, falando, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, eu vou embora. Meu Deus, e agora? Entra uma freira na igreja. Eu vi que ela estava com a cadeia. E eu não tenho vergonha, eu fui lá. Você é consagrada, irmã? Sou bênção. Eu sou. Você pode ser minha testemunha de consagração e assinar meu tratado? Ela, claro, filho. Então, filha de Nossa Senhora, ela assinou meu tratado. Eu tenho foto com ela, Vanessinha. Irmã Vanessinha. Ela foi. Nossa Senhora acalmou meu coração através daquela irmã.
eu me consagrei a ela e virei um filho dela que tudo que tenho hoje é por conta dela. Minha esposa, tudo, meu apartamento, tudo que eu tenho é por conta das mãos de Nossa Senhora. Tudo. Meu permanecer, meu ficar, tudo. É até bonito pensar, né, que o mês de Maria se inicia com o dia de São José, né? Como essa relação maravilhosa entre eles. E eu me consagrei em 2015, foi na época de Nossa Senhora de Fátima. E aí eu lembro que eu sempre busquei participar de formações, na época não tinha conteúdo sobre isso aqui, né? Eu via coisas na internet, então todas as pessoas que você citou, tipo o Irmão Trovão, Adson Reis e tudo mais, eram coisas que eu vi na internet e eu comecei a me interessar por isso. E aí eu lembro que eu procurava coisas por aqui, porque, não, tem que fazer formação, tem que fazer... Porque assim, hoje em dia é mais difundido, né? Mas na minha época não tinha tanto assim. E eu lembro que eu fiquei sabendo de uma que ia ter formação numa paróquia distante. E eu falei, eu vou. E aí eram, sei lá, acho que 7 a 8 sábados antes disso. E aí a gente ia fazendo formação todo sábado à noite. E eu lembro que uma coisa que me marcou, que eu estava indo no caminho da paróquia, né? E era escuro e eu não sabia onde é que era a paróquia. Eu peguei o ônibus e tal, tinha mais ou menos... Vi ali no Google Maps para onde que ia, né? Mas nunca tinha ido na paróquia, não sabia nem o que fazer. E eu lembro que eu rezava a Deus assim, Senhor, será que eu não vou achar esse lugar? E eu lembro que, assim, um pouco antes da paróquia tinha uma sala da nossa terra, tinha um bocado de jovens. Os meninos estavam indo pro Arena, né? Eles fazem sempre encontro lá. Eu falei, mas será que eu tô indo pro lugar errado? Não tem como. Aí eu continuei caminhando. E eu lembro que eu olhei pra frente, assim, tipo, experiência de iniciante na fé, né? Eu lembro que a cruz brilhou, assim, eu vi a cruz da paróquia. Falei, é ali o lugar. E foi, assim, algo magnífico para a minha experiência, ponto de eu ansiar viver aquilo, sabe? Tipo, passava um fim de semana, eu já queria viver o outro, porque era aquilo que eu desejava, sabe? Eu li o tratado, assim, tipo, papum, e aí eu já queria saber mais e conhecer mais. E aí Nossa Senhora me pegou, assim, no colo e deu destino mesmo à minha vida. Não que eu não tivesse, mas Deus foi me conduzindo, sabe, na Nossa Senhora. Tipo, ei, fica aqui é teu lugar. E aí você ia contando a tua experiência com Nossa Senhora, de como foi pro retiro, como tudo isso se deslanchou na sua vida. E aí eu queria te perguntar como é para você ser família, você falou que é casado, sua esposa e tudo mais, como é para você essa experiência de ver a Sagrada Família como exemplo? De olhar ali para sua esposa e entender que você é o São José da casa e você tem que prover, você tem que proteger, tem que zelar pela tua esposa, e olhando para a figura dela, entendendo que ela é a Virgem Maria dentro do teu lar e que você tem que cuidar dela com o zelo que São José cuidaria. Conta pra gente um pouco dessa experiência de casado que você tem. Minha esposa é o maior presente de Nossa Senhora na minha vida, minha esposa. Maior graça é minha esposa. Porque o maior sonho sempre foi ter uma família, mesmo doido, mesmo drogado. Mas também entendi que daquela forma que eu vivia era impossível ter. E minha esposa veio, sei lá, tudo que Jesus vinha, sabe, fazendo na minha vida, me fazendo um novo homem, me formando como homem, porque eu era um menino, sempre fui menino. Menino, fazia o que queria, porque a criança e o menino é esse, né? É aquele que faz o que quer. O que faz o que quer. Então, eu era menino ainda.
Eu fazia o que queria, mesmo com 28 anos, 27 anos de idade, eu fazia o que queria, tinha vontade. Aí com Jesus eu entendi que não era um menino, que eu precisava ser um homem. Precisava não, né? Ele ia me transformar num homem. Ele foi me transformando, e veio minha esposa. A gente namorou durante 2 anos, 1 ano de noivado. A gente teve um namoro santo, um namoro casto, com muita oração, com muito discernimento, com muito conhecimento. E minha esposa na comunidade, ela é a mais próxima de Nossa Senhora. Fala de Virgem Maria, todo mundo... Virgem Maria, comunidade Metanoia. Lari. Ela prega em toda a nossa diocese sobre Nossa Senhora. Esse mês agora que se inicia das mães, é o mês que ela tem mais missões, pregando sobre Nossa Senhora. E a gente namora 2 anos, noiva. A gente é pobre, gente. A gente vem de família pobre, eu e ela. Então, e Nossa Senhora proveu tudo, o nosso casamento. Minha esposa faz terço, ela faz terço para a comunidade. E no nosso noivado, não sei se vocês são casados, se vocês namoram, mas, gente, no noivado, você vai casar e não precisa juntar dinheiro. E precisa ter dinheiro para casar, porque tudo é caro. E isso fica sopra no meu coração, que a gente podia abrir um Instagram e fazer terço para vender. Gente, a gente pagou todas as coisas do nosso casamento através desse Instagram vendendo terço. Tudo do nosso casamento, tudo. A gente pagou por meio dessa inspiração de Nossa Senhora. Nós casamos. Nossa Senhora providenciou um apartamento para a gente, porque a gente tinha um nome sujo, nome tudo bichado. Era impossível a gente conseguir financiar um apartamento, mas Nossa Senhora providenciou, sem explicação, providenciou, e nós hoje eu estou no meu apartamento, minha esposa está lá com os vocacionados da comunidade, ajudando numa formação, tudo. E nós, eu e minha esposa, a nossa relação é o sonho de todo missionário, homem e mulher de Deus, porque nós sempre fomos apaixonados por Jesus e Nossa Senhora. Então, nós vivemos nossa vida para a comunidade e para Deus. Então, a gente não tem aquelas brigas que tem casais, essas brigas de não ir nas coisas de Deus, de ficar, sabe, não, a gente precisa viver também, a gente precisa sair, a gente precisa ter uma vida comum, a gente precisa. E eu e minha esposa, a nossa vida comum é para Deus, é vida em missão, é vida nas coisas de Deus, é a vida pregando o evangelho, é a vida... Não, pelo amor de Deus, não que não tenha que ter uma vida comum, ordinária, de lazer e tal, mas eu e minha esposa, a nossa vida, o nosso lazer é em Deus. E nós somos muito diferentes um do outro. Personalidade forte, minha e muito mais a dela. Mas a gente é em Deus. E em Deus a gente consegue superar todas as coisas. Então, a gente é feliz demais, gente. A gente é feliz demais em todas as situações. No simples. A gente não briga, conhecendo todo mundo que conhece eu e a Lari, todo mundo fala, é impossível, conhecendo vocês não brigarem. A gente não briga, porque o centro da nossa relação, o centro do nosso matrimônio
está em Jesus. Está em Jesus. E verdadeiramente eu olho a minha esposa como a Virgem Maria. Como um homem, como São José cuidava de Nossa Senhora. Com respeito, com amor, com tranquilidade. Eu não tenho dúvida de dizer que nós somos o casal mais feliz desse mundo, né? Porque por conta da minha esposa e eu, a nossa vida é sensacional, gente. É sensacional, sensacional. Em coisas simples, simples, do ordinário. A gente sair cedo, leva ela para o trabalho e todo dia a gente vai rezando a oração da comunidade. A gente reza em língua, a gente pede a proteção de Nossa Senhora. Então, 10 minutos andando de carro e os outros olhando no carro, falando, esses dois é maluco. O que eles estão fazendo? O que eles estão... E voltando. E eu indo interceder por ela em missão, e ela indo interceder por mim em missão, e nós nas coisas da comunidade, porque nós estamos em tudo da comunidade, em tudo. A gente não fala em nada. A gente como presença e como missionário, a gente é exemplo dentro da nossa comunidade. Eu não tenho medo de dizer que nós somos, hoje a gente é referência, com muita humildade. Então, minha esposa e eu, nós vivemos um sonho que um dia a gente pediu lá atrás para Deus. Eu pedi uma esposa, e acredito não, tenho certeza, ela como marido, porque a gente se fala isso sempre. Você contando a sua história, né? É muito bonito quando vai se formando algo dentro da comunidade, que a gente tem exemplo de algumas pessoas que se conheceram dentro da comunidade e vieram a casar, e tem outras que estão nesse processo, né, de noivado, na correria, como você falou, para resolver coisas de casamento e tudo mais. E é muito bonito quando Deus inspira assim, novos casais em Deus, né? Não que não aconteça em outros ambientes, mas é que dentro de uma comunidade a gente vive algo mais íntimo. Acho que você consegue me entender o fato de estarmos ali unidos em um propósito, vivendo sobre a proteção de um carisma. Eu lembro na semana de Páscoa, estou no retiro de sábado, a gente passa o tríduo pascal todo em retiro, né? E o meu fundador, Tainan, falava sobre... Ele estava doente, ele passou um longo tempo doente, e aí ele escreveu alguns pensamentos para a gente, já que ele não podia estar conosco, né? E ele falava: você imaginaria São José levantando cedo de manhã reclamando de ter que trabalhar para sustentar a Sagrada Família? Você imaginaria Nossa Senhora reclamando de ter que limpar a casa, de trocar as fraldas de Jesus quando ela estava cansada? E é tão bonito que as pessoas mais santas viveram dentro de um lar, né? As pessoas mais santas que nós temos como pessoas mais santas para as nossas vidas viveram algo tão simples, algo do cotidiano. Tantas das vezes a gente reclama do nosso dia a dia, daquilo que a gente está fazendo, e a gente não para entender que ao nosso redor, dentro da nossa casa, o limpar, o ter que sair para trabalhar, que Deus quis formar a nossa família, a sua família, a minha família. Deixa eu falar, eu sou casado, né? E tantas famílias que são formadas, Deus quis morar dentro de um lar, de receber um aconchego de uma família. E São José é mesmo esse exemplo para nós de uma vida cotidiana, de que a santificação de fato está ali presente dentro de casa, que você não precisa sair correndo por aí desesperado, achando que você vai ter uma experiência extraordinária porque você vai para outro país, porque a experiência extraordinária está contida em viver o simples e ser de fato obediente e confiar em Deus, né? E é incrível mesmo como Deus
que é estar dentro das famílias, como Deus forma as famílias. E assim, já para a gente, que já está para a gente finalizar, eu gostaria de te perguntar quais são os seus sonhos, sabe, daqui para frente. Não digo de questão material, mas que você almeja, assim, tipo, cara, eu quero daqui, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos, eu quero chegar a esse ponto, assim, da minha história com Deus, com a minha família, a minha esposa, a minha comunidade. É uma pergunta que a gente faz aqui no final do podcast, que é: qual é a sua gota de fidelidade? Meu sonho, meu Deus, eu tenho, eu amo demais Jesus. Eu amo. E eu sei o tanto que eu amo e não amo. Não sei se vocês me entendem. A medida do meu amor e o tanto que precisava ser maior. E não é mentira, sabe? Mentira no meu coração. Meu sonho é, daqui 1 ano, por exemplo, colocando, sem pensar muito na pergunta, é ser mais íntimo de Jesus. É ser mais íntimo, é conseguir ainda tirar, como Santa Teresinha nos ensina, sabe, não pecados ainda, pecados que a gente que já está numa caminhada com Deus, a gente não tem pecados esdrúxulos, mas a gente ainda tem algumas alegrias que a gente consegue no mundo, seja em muitas outras coisas, do celular, de apegos. Santa Teresinha nos ensina que ainda a gente consegue tirar prazer dessas coisas. A gente consegue se enganar ainda tirando prazer dessas situações. E meu sonho é ser mais íntimo de Jesus e abandonar todas essas coisas e não ter mais prazer. Ter prazer somente nele, somente nas coisas dele, somente mergulhando no querer dele. Ser mais íntimo na palavra, ser mais íntimo na obediência, ser mais íntimo na escuta, ser mais íntimo no meu ministério, ser mais íntimo. Meu sonho é uma intimidade não fajuta com Jesus, mas verdadeira. Verdadeira. Como São José. Uma intimidade de amizade, de interioridade profunda com Jesus. Entendi. Muito bom. Fiquei até sem palavras aqui, você estava falando. Bruno, primeiramente a gente queria te agradecer por ter disponibilizado esse tempo para poder conversar com a gente, para poder falar mais um pouquinho, né, da sua vida, para nós, para todos esses que estão nos escutando agora, para aqueles que vão nos escutar depois. Muito obrigada. E aí, enquanto eu ia escutando, né, vocês falando, principalmente questão de matrimônio, família, eu ia pensando se talvez não foi até uma forma que São José encontrou para poder chegar até você, né? Como você vinha falando, tanto todo o seu desejo de estar mais próximo a Jesus, conhecer mais. E aí a gente, acho que talvez a comunidade de vocês também, mas aqui a gente sempre tem o costume de falar que o santo nos escolhe, né? O santo, ele nos escolhe de alguma forma. E aí, estava vendo Santa Teresinha mesmo, do Menino Jesus, ela teve um encontro com Nossa Senhora, onde Nossa Senhora a curou, né? Mas aí, antes disso, quando ela era menor, ela teve uma experiência também com São José, pela oração da mãe dela, né? Pediu a São José que a curasse. Então, a gente vai vendo, assim, tantos santos, né? Que talvez nós já somos ali devotos, talvez você já fosse devoto ali de Santa Teresinha, e que eles têm esse convívio, né? Tem essa proximidade ali com São José.
de forma mais específica que nós estamos falando aqui. Então, que seja para você também um start, digamos assim, né? Esse estar mais próximo para que esse seu querer ser mais de Deus, esse você querer ser um homem santo para sua família, que é, né, ser essa base, esse pilar para sua família, possa estar diretamente ligado ao homem que São José foi e é para a Sagrada Família. Então, que seja para você esse início de uma caminhada, né, com esse grande santo que nós temos. Eu não tenho dúvida disso. Hoje, desde quando eu fiquei sabendo do tema, aí hoje, quando eu li a história de Santo André de Sete, e ele foi um homem muito devoto de São José, muito. E era um homem muito simples, e ele teve uma visão, quando ele chega no céu, o lugar, ele chegou para Jesus e foi olhando para ver qual que era o lugar dele no céu. E ele foi escolhendo os últimos lugares. Não, deve ser ali. Aí Jesus falou, não, é mais para cima. Aí quando ele olha para cima, ele vê São José. E era do lado de São José o lugar dele. Na hora que eu li isso, eu comecei a chorar. Chorar. Porque era São José e Nossa Senhora. Eu falei, eu quero esse lugar que nem Santo André. Amém. Para finalizarmos o nosso podcast, antes da gente dar nossos recadinhos finais, vamos rezar uma Ave Maria, então, consagrando tudo isso, agradecendo, né, por tudo que nós vivemos, tudo que nós partilhamos, colocando a sua família, o seu matrimônio, colocando também esse mês de maio que vai começar, tanto os podcasts que nós teremos aqui, quanto todas as missões, como você disse que a sua esposa, né, vai aí estar cheia, então, colocando tudo isso nas mãos de Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria pedindo que ela nos proteja, que ela nos ensine, que ela nos guarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe. Lembrando que esse podcast ele vai ficar disponível para todos que quiserem escutar depois nos streamings de áudio, né? Spotify, Deezer, e também fica salvo aqui no YouTube. Então, nesse mesmo link que você entrou agora, pode só entrar ali na nossa página do YouTube, né? No nosso canal, e procurar que ele vai estar disponível. O link também é o mesmo, se você recebeu no seu WhatsApp, basta clicar lá de novo, que vai cair aqui. No Spotify fica disponível daqui a alguns dias. Então, estamos aí, né? Não deixem de mandar para aquela pessoa que você pensou durante o podcast, que às vezes a gente vai falando, vem, nossa, podia mandar para aquela pessoa. Então, não deixe de mandar, né? Não deixe de ser também palavra de Deus na vida das pessoas. Recadinhos, sexta-feira nós temos adoração, às 8h30, domingo tem missa, 11h30, e mais alguma coisa, Luiz? Sábado tem noite de louvor. Esse sábado, dia 4, né, já é agora, dia 4? Já. Esse sábado tem noite de louvor, e acho que é isso. Então, fiquem com Deus, um grande beijo, e nos vemos no próximo. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Deus abençoe. Tchau.